Pensando bem, bom motivo ninguém tinha pra ficar a me esperar. E quem vem da poeira, amarga soleira, querendo escapar. E na fuga insensata saíram de mim olhares perdidos. No agito das ruas, sinistra miragem, com isca de cores do filme já visto, estampo cartaz. Poeira, poeira, poeira caindo, poeira, poeira, poeira caindo, poeira. Poeira, 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 sacode, 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 meu bem, sacode, sacode, sacode também. Ai, descendo ladeira, subindo fronteira, na minha vida quanta poeira, na minha vida quanta poeira, poeira. Eu acho que é mais do que importante assim, ter espaços como esse, da Casa Linda, assim, num lugar como esse, no Crato, que é um lugar onde a cultura ela brota da terra de várias maneiras, por várias ruas, por vários vieses. E um lugar como esse é um lugar onde reúne essa história, e a prova disso é esse espetáculo Poeira, quer dizer, de uma beleza sem palavras, e fazendo essa fusão assim, dentro do teatro contemporâneo, dentro de uma discussão onde a gente valoriza a terra, as pessoas do lugar. Eu acho que isso mais do que nunca é muitíssimo importante nesse contexto brasileiro, que a gente possa se ver, se olhar no presencial, através do teatro, através do exercício, da educação nesse âmbito da procura. É cumprir a casa da missão, é uma casa missionária. Ouro desse Pichain, eu vou continuar contando a mesma história. A gente não tinha nada. Como surge na nossa cidade o teatro? Assim, os relatos, a gente teve uma felicidade de ter um jornal, né, que foi o primeiro jornal do interior do Ceará, que foi o Araripe, que foi fundado por João Bristo, né, que era um jornalista muito combativo e assim, muito atuante, né, que nós tivemos um jornal que foi de 1855 a 1865, 10 anos praticamente, né. É através desse jornal que a gente descobre que assim, em 1857 aparece então uma notícia dizendo que o Teatro de Todos os Santos da cidade do Crato estava caindo, e o tesoureiro convocando as pessoas, que eram da sociedade chamada Melpomenense de Teatro, né? Melpomene é um nome esquisito, mas Melpomene é a deusa grega do drama, né? Então a cidade Melpomenense de Teatro estava chamando, então, convocando as pessoas para virem olhar, porque o teatro estava caindo, pedindo ajuda, né? Aí, um pouquinho depois, em 1859, a gente tem um relato já, que é um relato do Freire Alemão, que vem da comissão científica, e o Freire Alemão dizia que foi o João Bristo, passou lá atrás dele, ele ficou entre dezembro de 1859 a março de 1860, então João Bristo passou lá para assistir uma peça de teatro, né? No teatro, e ele descreve o teatro nos manuscritos dele, dizendo que o teatro era ali perto de onde hoje é a Praça São Vicente, na altura mais ou menos que a gente imagina, onde hoje é o Banco do Nordeste, ali, né? Ali chamava-se Travessa do Rosário, que o teatro era um casarão, que tinha uma parte em cima que era a galeria, que onde as mulheres ficavam, e a parte de baixo onde os homens ficavam, né? Tinha uma separação entre homem e mulher, acho que porque a luz apagava essa coisa da iluminação, ele dizia que era muito escuro o teatro, mas era melhor do que o teatro de Fortaleza, ele dizia, né? Que era bem mais estruturado que o teatro de Fortaleza. Nos anos 40, então, aparece o Grutac, né? Que foi um
importantíssimo, porque foi um grupo comandado por Valdemar Garcia, né, que era um multiartista, era cratense, era um multiartista, um sujeito, eu conheci pessoalmente o Valdemar, ainda tive o prazer de conhecê-lo, e ele era um multiartista e um sujeito que simplesmente ele foi considerado o maior nome do teatro no Ceará do século XX, né? Então era um sujeito que era dramaturgo, que era ator, que fazia cenário, era uma coisa impressionante como ele era músico, né? Montava a música, tocava bem, então ele era pintava bem, fazia cenário, o quadro dele que pintava muito bem, então era um multiartista e além de maquiador, praticamente fazia tudo de teatro, era aquele sujeito que... Como é fazer teatro de grupo aqui no país? Bom, eu não analiso de uma maneira muito otimista, não encaro ela de uma maneira muito otimista nesse momento não, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que a gente vive um momento no nível nacional, né, que é o que eu conheço mais, eu não posso falar em relação a outros países, de declínio da experiência do teatro de grupo. Na onda do movimento de desmonte das políticas públicas para a cultura, né? Precisamente o Ninho surge no ano de 2008, que portanto tem 10 anos. E aí foi nesse contexto, tinha alguns companheiros assim, de cena, colegas de cena, que a gente já fazia algumas coisas juntos, já desde 2006 ou um pouco antes. E nós fazíamos parte de um grupo de estudos de textos dramáticos. E tínhamos interesse de montar um desses textos conforme o desejo de todos. A regra básica era que se alguém não gostasse, esse texto não seria montado. Minha proposição para esse grupo foi o texto Avental Todo Sujo de Ovo. O grupo ele surgiu em 2013. Ele foi um grupo que surgiu dentro da universidade, do curso de teatro, de licenciatura em teatro da URCA. Na época, nós tínhamos alguns trabalhos montados em disciplinas, que são as disciplinas que chamam processo de encenação. E aí a gente estava na disciplina processo de encenação 3, que era com minha direção, e a gente montou o Pequeno Príncipe. Eu vou chorar. A culpa é tua. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse? Quis. Mas tu vais chorar. Vou. Vai revelar as rosas. Tu compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus. E eu te farei presente de um segredo. Aí em 2013 surgiu essa vontade de a gente criar um grupo de teatro. Eu estava finalizando, outras pessoas já estavam mais assim no finalzinho do curso, outras estavam no início. E aí foi uma coisa assim meio que a partir do nosso desejo, a partir da nossa amizade, a partir da nossa vontade de continuar dialogando e descobrindo coisas dentro do fazer teatral. E a gente decidiu que queria criar um grupo, né? E a gente decidiu isso no festival de teatro, que foi em Campina Grande, onde a gente apresentou. E um outro colega que nunca fez parte do grupo, mas fazia parte do elenco na época, ele que deu o nome do grupo. Ah, porque vocês não chamam Atuantes do Cariri. Não, Atuantes do Cariri, não, acho que não. Aí ficou meio, eu queria uma coisa mais voltada assim para o coletivo, para que não tivesse esse lugar de que uma pessoa está à frente, mas que todo mundo meio que conduz a história. Aí foi quando surgiu a ideia de coletivo, ficar coletivo, atuantes e em cena. Geralmente você vai preencher uma ficha de inscrição no festival, eles perguntam, uma das primeiras coisas é o nome do grupo. Nós não éramos grupo, nós estávamos como um elenco montando um espetáculo. E aí nesse momento que vem, e aí? A gente vai criar um nome, porque enfim, chega com alguma identidade, a curadoria recebe melhor, todas essas estratégias. E aí foi nesse momento em que a gente ficou buscando
o nome de um grupo. E aí, por conta de todo o universo simbólico do avental, ovo, arroz, mãe, pai, filho, a gente foi pensando esses símbolos e chegou na palavra ninho, né? Então, grupo Ninho de Teatro. Essa ideia de teatro de grupo, ela é bem pensada a partir de um histórico enquanto teatro de grupo que existe no Brasil, né? Que foi um movimento que começou ali por 60, mas ele ficou um pouco mais forte em 80. Que era um movimento de teatro de grupo, em que as pessoas tinham uma visão política muito forte e queriam estruturar trabalhos que não tivesse um caráter determinado assim, por pessoas específicas à frente do trabalho. Meio que todo mundo se organizava para compor aquele coletivo e todo mundo estava à frente de tudo, né? Eu fui criado dentro desse movimento de retomada do teatro de grupo, né? Nós fazemos parte desse movimento que instaura, por exemplo, o lugar do diretor com uma posição mais fluida. Muitos de nós exercitam a dramaturgia coletiva, né? O gerenciamento horizontal dos recursos e das decisões, né? O direito às decisões ele é compartilhado dentro do possível. Isso aí não estou falando do paraíso aqui não, né? Eu digo que nós fomos aprendendo fazendo, a gente foi amadurecendo dentro da própria coisa, errando, tropeçando, descobrindo coisas novas a cada procedimento. Como é para o artista se manter no Brasil, vivendo só de arte? Quando a gente fala, por exemplo, da experiência do Grupo Ninho, mais especificamente, que é muito semelhante à experiência que eu vivi em São Paulo, a gente está falando justamente dessa experiência de teatro de grupo. E não a outra experiência, por exemplo, que a gente chamaria de teatro comercial, que está completamente inserida nos modos de produção neoliberais e capitalistas, quer dizer. É branco, eu brinco na beira das águas, beirando as aldeias, beirando o perigo, na fruta vermelha querendo se dar. O grande desafio desses espaços é justamente abrir, criar raízes dentro da sociedade. Acho que é sempre um espaço onde a cultura exerce o seu papel fora do espaço da mercantilização da vida. Nós submetemos ao edital de incentivo às artes da Secult Ceará. É um edital de manutenção de grupo. E aí a gente foi aprovado nesse edital e é a partir daí, de 2010 para 2011, propriamente 2011, que a Casa Ninho passa a existir como sede. Então, ela surge exatamente desse desejo que a gente tinha de ter um espaço de trabalho para o grupo, que não fosse apenas para a criação artística, mas também um espaço de administração, de produção e de gestão do grupo. Nossa proposta com esse edital era estabelecer uma sede artística para o grupo e assim desenvolver os nossos trabalhos. A nossa defesa, assim, enquanto justificativa, foi pensando o Crajubá naquele contexto de 2010, 2011. Nós tínhamos em Barbalha um centro de artes da URCA, que tinha 2 cursos de artes, portanto, estava ali disseminando a partir da arte e educação, né, da formação em arte e educação, estava meio que movimentando artisticamente aquela cidade, Barbalha. Juazeiro tinha tanto o SESC, Unidade de Juazeiro, como o Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, tinha 2 instituições aí de certo peso, fomentando, incentivando, promovendo as artes naquela cidade, Juazeiro. Então, a gente foi fazendo esse diagnóstico e pensamos, então, o Crato é estrategicamente, pensando no Crajubá, a cidade que nós vamos inserir, porque aí a gente configura como um espaço de cultura para a cidade. Porque nunca foi o pensamento
de abrir uma sede artística para um grupo de teatro, pensando singular. Foi sempre essa coisa de pensar o plural mesmo, no sentido de que o Grupo Ninho está lá inicialmente, porque contemplou um edital, mas as portas dessa casa vão ser abertas para outros coletivos artísticos do Cariri, de onde vier, que queiram ocupá-lo. Esse lugar passa a ser um espaço de liberdade, em primeiro lugar. Ele passa a ser um espaço de resistência, em algum aspecto. A pesquisa do fazer teatral se dá amplamente, desde as formas de gerenciamento, dos laços sociais dentro dos grupos, de como é que os grupos se organizam, como é que os artistas se organizam entre si, e principalmente, o que eu acho um maior ganho é que o artista deixa de ser um trabalhador alienado. Como eu disse, nós não pretendíamos, nunca pretendemos que a casa fosse a sede única de um único grupo, né? Pelo contrário, que ela servisse de abrigo para outras experiências, outros grupos. E para que ela se mantivesse aberta para a população, inclusive, já que é um espaço de cultura, a gente estabeleceu expedientes administrativos, que a gente chama. Então, de segunda a sábado, tinha, inicialmente, quando era só o Grupo Ninho, nós éramos 7, e a gente se distribuía durante toda a semana, literalmente. Então, de 3 horas, de 15 horas até 18 horas, a casa é aberta ao público para quem quiser visitar, vir aqui propor pautas, conhecer o espaço, tomar um café, enfim, saber do que é a vida, do que é a Casa Ninho, a vida do grupo aqui dentro. E aí cada um vem no seu expediente, cada um faz tudo aqui, enquanto pensar a organização, limpeza, higienização, cenotecnia, armazenamento de materiais, varrer, passar o pano, que aí é onde está um dos elementos que configuram fazer teatro de grupo, e fazer teatro de grupo com sede, né? É isso, em que nós não somos só operários da cena, nós somos operários desse projeto espaço, né, sede. E isso muda muito quando entra a sede, porque a gente tem outra dimensão do próprio fazer artístico, né? Não é só estar na cena, é estar na cena e carregar e descarregar os cases. Não tem quem faça isso, não tem um técnico específico que receba para isso. O que existe é que cada um vai se direcionando para funções que têm afinidade. No início desse ano vocês desenvolveram uma campanha de manutenção da Casa Ninho. Sim. E aí esse foi o norte que fez a gente abraçar a causa, porque a gente sabe da importância de um espaço desse para a sociedade, de forma geral. E aí queria entender como é que vocês mantêm e se existe alguma política fixa ou não. Vocês sempre têm que estar se reinventando para manter esse espaço. Não tem nenhum investimento direto, público. Não tem um fomento direto e contínuo para a Casa Ninho, nem da iniciativa pública, nem da iniciativa privada. É inegável a importância do Grupo Ninho para a nossa região do Cariri, é inegável a importância da sede da Casa Ninho para o Cariri e para os outros grupos da região do Cariri, né, para o teatro caririense. Então, quando a gente soube da possível fechação dessa sede, atingiu a todos os grupos, querendo ou não, de teatro do Cariri. Então, nós fizemos questão de participar da mobilização, né, enquanto grupo, enquanto individual mesmo, cada um tomou a decisão de participar, né, dessa mobilização para que isso não aconteça, porque sabemos da importância desse grupo e dessa sede para o teatro caririense. Agora, Carla Manuela, você quanto atriz aqui do Crato, sabe da nossa dificuldade em estar tendo sedes, espaços para estar apresentando a nossa arte. Fala um pouco da importância da Casa Ninho para a cena teatral cratense, caririense. Era o que eu ia completar com o que a Estela estava falando, né? Que principalmente nesse momento onde nós não temos teatro na nossa cidade e
seria mais uma casa, né? Uma casa que não é um teatro, mas é um espaço alternativo onde a gente pode estar apresentando nossos trabalhos. E eu acho assim, que a Casa Ninho está sendo o nosso único espaço de mostrar nosso trabalho aqui no Crato. Entendeu? Então, é dispensável essa luta. A casa não pode fechar. O que o Grupo Ninho fez até 2016, sozinho, e de 2017 até hoje, esses 2 últimos anos, com o Coletivo Atuantes em Cena, foi, a partir de editais que a gente foi contemplando, pensar como era que a gente organizava reservas para casa, abrindo mão muitas vezes do próprio prolabore artístico, né? Para que a gente mantivesse esse espaço pela importância dele, não mais só para o Ninho, e hoje não mais só para o Ninho e para o Coletivo Atuantes em Cena. Só que chega um momento que o campo de trabalho na região do Cariri não é grande. Se você for pensar, nós temos as secretarias de cultura inoperantes, né? Pensando a região mesmo. E nós temos o Centro Cultural Banco do Nordeste, 2 unidades do SESC Crato que fazem às vezes, né, de secretarias, fazem às vezes do poder público. Então, dado esse cenário, esse campo de trabalho que não é favorável para que a gente esteja, vez e outra, prestando serviço e tenha uma entrada de recursos para que a gente reverta tanto para pagamento artístico como para o espaço, o que é que a gente faz? A gente otimiza o próprio trabalho, assim, a gente pega o próprio repertório e com parte do que a gente ganha com ele, a gente investe na manutenção da casa. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar. A solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da luta. No fim dessa, nós desenvolvemos então alugar. E aí a gente chegou um dia numa reunião e a gente disse, a gente não tem condições mesmo de pagar o aluguel do próximo mês, mas a gente também não quer abandonar isso aqui tem sido muito enriquecedor pra gente, a gente tá crescendo enquanto artistas, mas a gente não tem condições, e aí o que é que a gente faz? E a gente chegou a uma decisão, aí depois dessa reunião que a gente teve, a gente chegou a um pensamento de que essa casa, ela é uma casa que tem, como que eu posso dizer? Que tem sido para a sociedade também. Ela não é um espaço de 2 grupos, ela tem servido muito aos artistas da região e acho que a gente chegou num lugar que o cuidado deveria ser não só de nós, os 2 grupos que estavam atuantes na casa, mas que o cuidado deveria ser também do outro, porque quando a gente não está dentro, a gente não tem noção do que é, né? E aí por isso que a gente resolveu abrir a carta e dizer, olha, a gente está aqui, a gente gera esse espaço, mas esse espaço é de vocês. Como é que a gente, enquanto comunidade, pode mudar, contribuir e mudar a realidade que poderia ser a Casa Ninho, porque senão ela vai fechar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. A flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar e ele neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar, neco de se apaixonar e ele neco. Se no teatro eu não te atar, boneco juro vou me esfarrapar. Eu não consigo viver sem teu dente.
meu mamulengo. A Casa Ninho está sempre promovendo esses eventos culturais, né? É um ponto de cultura mesmo da região do Cariri e que está sempre fomentando espetáculos, peças de teatro, o brechó também está funcionando e é um ponto de cultura riquíssimo e que não pode ser fechado, né? A gente sabe desse momento que a gente está sofrendo, né, nessa política no nosso país e com tudo que os artistas estão sofrendo hoje. Então, a Casa Ninho fechar é mais um retrocesso, são vários passos para trás e a gente não pode deixar isso acontecer. Quando a gente fala das políticas de edital, na minha opinião, ela só é válida quando ela permite a esses grupos que não estão totalmente dispostos a se incluir no mercado, por uma série de razões, eles encontram nesses editais a possibilidade de fazer da maneira mais autêntica possível o seu trabalho. Para mim, o grande contra é quando você pensa o edital quase como um direito divino a você fazer o que você quiser. Não. O edital é justamente para que você entenda que o trabalho cultural é um direito do cidadão, não só o de fazer, mas ele tem que garantir que a sociedade inteira tem acesso à cultura e à produção da cultura. Então o edital só é válido a gente pensar ele sob essa perspectiva da cultura enquanto direito, não da cultura enquanto produto. Infelizmente, a maioria das secretarias de cultura do país tomaram como uma peste essa cultura do fomento às artes unicamente a partir de editais. Então a gente tem que partir dessa premissa. Edital não é fomento, ele é um incentivo pontual para projetos que têm esse lugar da continuidade, como a maioria dos grupos de teatro do Brasil, do Ceará, enfim, que tem um projeto contínuo de grupo, de arte, enfim. Um edital não dá conta, porque um edital, pela própria burocracia, você tem que amarrar os recursos dele, em um tempo determinado, no máximo 10 meses, 1 ano, no máximo. E o projeto de grupo, o projeto de casa, o projeto de arte e cultura continua para além de 10 meses, para além de 1 ano, entende? Então, é importante, mas poderíamos ampliar, pensar mais a perspectiva de fomento do que de incentivo. Acho que a gente tem que fazer de tudo para conscientizar a sociedade da importância da gente. Se você pegar os históricos da casa, já foram centenas de espetáculos, quantidade de público também, as estatísticas são muito boas em se tratando de um projeto autônomo, de um espaço autônomo, que não tem uma rubrica mensal para trabalhar. Nós não temos exemplo, nós não temos R$3.000 por mês para trabalhar, não. A gente tem uma luta mensalmente para levantar os custos desse espaço, Casa Ninho, que gira em torno de R$2.000. No Brasil, né, com todas as dificuldades que a gente está vivendo, nessa questão da cultura principalmente, que é uma coisa que não é vista como, não dá retorno, né, e as pessoas veem essa coisa como, não dá retorno financeiro, né, e a pessoa quer saber, não vou investir tanto, quero receber tanto de volta, né, assim que a coisa é vista só com código de barra, né, e a pessoa não entende o retorno que vem do outro lado do teatro. Então, da cultura de uma maneira geral. Então a gente tem visto essa coisa, essa perda da memória, eu acho que é uma perda nacional também, e eu acho que vai piorar agora. É claro que a gente vive entre altos e baixos, entre vales e picos, né? Agora estamos entrando no vale, num vale, né? Mas aí depois a gente sobe de novo. Mas eu acho que a gente vai ter grandes dificuldades nisso, porque a coisa não é vista prioritariamente. A cultura não é vista como uma coisa prioritariamente. As coisas mais importantes que a gente diria, saúde, educação e cultura, são vistas como coisas que só dão prejuízo, que não servem para nada. É dessa maneira que as pessoas veem, né? Então acho que a gente vai ter muitas dificuldades na manutenção desses grupos. É uma coisa de resistência. Ninguém precisa de mola, a gente precisaria única e exclusivamente que se tivesse um mínimo de
programa cultural, você tem uma linha, tem uma plataforma, fazer isso aqui, não precisa o que precisar na Casa Ninho, era nada, meu Deus, era só você pagasse a luz, a água e desse o espaço, meu Deus, o que é que precisa, não vai dar dinheiro a esse povo, não precisa não, ele não precisa de esmola, nem está pedindo esmola não, né? A coisa anda por ele mesmo, quer dizer, ele já mantém isso aqui, vocês sabem Deus como é que não consegue manter uma coisa dessa aí, fica impressionado com essa coisa da resistência, né? A Casa Ninho, ela é um rio que corre para as artes cênicas, para a cultura da região do Cariri, porque desde quando ela abriu as portas em 2011, nós nunca paramos, nunca. Independente de todas as dificuldades, tem sempre espetáculos em cartaz, tem sempre formação em teatro, dança acontecendo aqui. Então, como a gente diz, é um espaço de fomento às artes cênicas do Cariri, para o Cariri, enfim, como queira. Hoje você é quem manda, falou pra falar, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você